Vamos lá, gente. Então, hoje eu vou dar uma palestra um pouco diferente. Eu queria tentar fazer algo mais dinâmico, bem um bate-papo mesmo, compartilhando uma experiência recente que a gente teve, que eu estou tendo ainda, e que tem tudo a ver com o tema das várias palestras que aconteceram aí, e com esse tema aí em voga de DevOps, de nuvem, falar um pouquinho da nossa trajetória aqui na empresa. Tá? Eu tenho uma empresa, essa empresa ela desenvolve um software, que é um produto, e esse produto se chama Fidelis. E essa empresa, ela desenvolveu a primeira solução, na época, 100% web, de gestão educacional. Contudo, na época, era uma solução que precisava de um data center interno, servidores, aquelas questões todas. E nós passamos por toda essa evolução tecnológica de máquinas virtuais, de maior capacidade de processamento, de nuvem, agora do DevOps. E estamos, desde então, num processo contínuo de evolução, e eu queria mostrar um pouquinho de como que foi esse processo para tentar ajudar, né, a aterrizar, a materializar todo esse conteúdo que a gente tem diariamente recebido, que teve várias palestras, que tem várias palestras, que alguns de vocês, quem trabalha mais nessa parte de deploy, de solução, de desenvolvimento, de DevOps, como é que, um pouquinho de que está vivendo isso aí, compartilhar um estudo de caso nosso real. Bom, qual foi o nosso caminho para a nuvem, tá? Primeiro, por que a gente optou por mover para a nuvem e por que as empresas optam por mover para a nuvem, né? Assim, o básico. Primeiro, custo-benefício. Mas aqui eu faço já uma ressalva. No primeiro momento, havia sempre um discurso de que ir para a nuvem era mais barato. Em vários cenários, de fato, é mais barato, mas em outros, nem tanto. É importante a gente ficar muito atento aos custos, né? Muito atento às soluções que você vai usar, a forma que você vai consumir aquele dado e, principalmente, como que você vai manter e gerenciar esses recursos em nuvem. Isso vai fazer toda a diferença no seu custo. Porém, ainda é um forte apelo para você mudar, né? Hoje você ter uma estrutura in-house de data center, licenças do software, firewall, plataformas de monitoramento, o link da internet, dependendo do seu negócio, cofre de backup, dependendo do seu negócio, pode ser muito mais caro do que você hospedar em nuvem. Mas, no meu entendimento e na nossa realidade, o principal era a escalabilidade, né? Como que eu poderia oferecer a nossa solução num tamanho ideal, considerando a sazonalidade que a gente tinha do nosso mercado. Por exemplo, o mercado de educação, vocês sabem que ele tem os períodos de matrícula, de crescimento, e aí ele vai no ano normal da escola, segue, aí tem os picos novamente, segue. Ele é cíclico, assim como tem vários outros. O mercado de varejo tem as suas promoções, Black Friday, promoção Dias das Mães. Então, eu precisava de uma solução, a gente precisava de uma solução que eu tivesse a capacidade de crescer em processamento e reduzir para eu ter um controle mais efetivo dos custos. Então, nesse cenário também, mover para a nuvem fazia total sentido. E dentro da nuvem, a gente pode mover tanto verticalmente como horizontalmente. E o que é verticalmente e horizontalmente? Nós vamos ver em algumas etapas. O verticalmente é incluir processadores, memória, CPU, trocar disco por SSD, mais placa de rede, crescer a estrutura fazendo um paralelo, como se eu estivesse fazendo um upgrade do servidor. Já horizontalmente, é eu trabalhar numa solução de escala baseada em ou load balance, cluster, em todas essas soluções que você vai crescendo horizontalmente.
que é muito mais eficaz e também mais barata. E aí, dentro disso, quais são os padrões que a gente também pode adotar, né? Primeiro, eu posso trabalhar com uma opção de liga e desliga. O que é isso? Eu vou estar sempre fazendo um paralelo, tá, gente, para tentar só materializar melhor o cenário para a nossa realidade, que é o estudo de caso que eu queria conversar com vocês. Então, o que é o liga e desliga? Durante o dia, eu tenho 90% do meu tráfego, ele acontece durante o dia, né, de 7 da manhã às 11 da noite. E de madrugada? Como é que são o processamento dos meus recursos de madrugada, né? Normalmente são processamentos bem menores, muito menores. De madrugada, basicamente, tem as rotinas administrativas, os processamentos em batch mais pesados e as rotinas de backup. E consome muito menos da minha capacidade de processamento da estrutura. E com ela ficando obsoleta, isso se torna um custo. Na nuvem, eu posso, dependendo da minha arquitetura, eu posso programar para ligar e desligar durante o dia e durante a noite. Então, numa solução básica de, por exemplo, 2 servidores em load balance, um deles pode desligar durante a madrugada, economizando recursos e despesa na sua infraestrutura. Um crescimento rápido, nós estamos a alguns cliques de crescimento, tanto vertical quanto horizontal, da minha estrutura. Posso criar, principalmente no crescimento horizontal, gatilhos automáticos de crescimento, um auto-scale programável. E o que é isso? Sempre acontece, né? Sexta-feira, você vai para casa, 6 horas, acabou a semana, você está cansado, estressado, está indo para casa para relaxar. É nesse horário que acontece algum problema, pode dar um pico e estourar o acesso e a sua estrutura não suportar. A gente tem opções de auto-scale para automaticamente, com alguns gatilhos de processamento, gatilho de acesso, você subir novas máquinas e equilibrar a solução e também, quando aquilo voltar ao normal, descer automaticamente. Né? Isso tudo a gente consegue configurar e nos beneficiar no processo de nuvem. E por que a gente precisa modernizar? Né? E aí nós vamos para as aplicações. Então, eu posso pegar o que eu tenho hoje e colocar na nuvem? Posso. E essa foi a primeira fase que eu vou comentar um pouquinho na frente do que a gente fez. A gente pode pegar o que tem hoje e levar para a nuvem. Claro que tem que fazer uma análise, tem que fazer um teste, mas, a rigor, você consegue, 100% compatível, você pegar a sua estrutura e subir em nuvem numa VM. Porém, você ainda não está se beneficiando de todo o poder, tanto de auto-scale, quanto de segurança, quanto de controle dos custos da nuvem, de uma solução em nuvem. Então, como que você pode, por que você pode, precisa modernizar a sua aplicação? Você vai ter que passar por um processo para melhorar o código, melhorar a arquitetura, melhorar a sua solução, para performar melhor. Esse performar é tanto em desempenho quanto em custo, segurança, produtividade, melhor competição e modernizar o seu ambiente como um todo. Isso está completamente pareado com a demanda dos clientes em geral. Né? Então, esse dado é bem interessante, né? Que a experiência do cliente faz toda a diferença quando você tem um produto, quando você tem uma solução. E aí, quando eu falo, não é só um produto de prateleira, tá, gente? Muitos de vocês trabalham numa empresa e desenvolvem soluções internas, corporativas internas. E o seu usuário interno é o seu cliente. Então, para você melhorar a experiência do seu usuário interno ou do seu cliente externo nas soluções que você está hospedando, que você está trabalhando, velocidade faz total diferença. Ninguém aguenta um processamento de minutos acontecendo. Personalização é muito importante e, principalmente, hoje em dia,
que é o cross-device, né? Que é você ter a mesma experiência em vários devices, né? Hoje em dia tem uma grande linha de desenvolvimento que é até mobile first, que você desenvolve só para mobile, soluções, por exemplo, como Nubank, soluções diversas do mercado, muito boas, elas são mobiles first, não tem mais um website. Como é que funciona a estrutura por trás disso? Como é que você chega e caminha para esse cenário? E dentro da estratégia de modernização, que você deve pensar para você caminhar com o processo de modernização da sua solução, você tem que pensar muito em diminuir a sua administração, o seu custo de administração. E aí vem uma ressalva. Os profissionais de IT, eles já estão e eles devem se modernizar para migrar um pouco mais, não para a parte de desenvolvimento, mas para entender mais esse fluxo de integração contínua, esse fluxo de DevOps, porque cada vez mais nós vamos automatizar o processo de deploy, o processo de monitoramento, o processo de gestão da solução que está no ar. Então, é muito importante o profissional de TI ficar atento a esse movimento do mercado, porque 80% gera menos administração. A gente consegue subir uma solução, um website, o desenvolvedor consegue subir diretamente, sem precisar passar por ninguém de TI, sem pedir, óbvio, com as permissões, com todos os contextos e todas as regras bem definidas, ele consegue subir um website em questão de minutos. Isso tudo gera muito dado. E como que a gente vai trabalhar esses dados? Eu assisti o final da excelente apresentação aí do André e do Felipe, estavam falando muito de IA, das perguntas, né? Todos esses dados que a nuvem nos oferece de capacidade de coletar, a gente, em algum momento, vai utilizar também um IA, um machine learning, para interpretar e para ter previsibilidade de algum tipo de ação com dados. O próprio Azure, salvo engano, essa semana passada, tornou público o serviço de consumo do Azure Machine Learning usando o ChatGPT, a solução do ChatGPT 4.0, alguma coisa 4, versão 4. Quer dizer, nós vamos poder usar toda a rede neural, toda a capacidade de aprendizado como um serviço, colocando os nossos dados e fazendo com que aqueles dados trabalhem de forma inteligente a nosso favor. E aí, ok, nós entendemos como é que funciona a questão da nuvem, entendemos que é importante modernizar, e eu tenho uma solução .NET, e como é que eu começo essa migração, essa modernização da minha solução .NET, ou qualquer outro tipo de solução web, .NET, Java, qualquer outro tipo de solução, Angular, qualquer tipo de tecnologia para a nuvem. Mas um ponto também importante, que a gente não pode deixar de citar, é do ponto de vista de segurança. Investimento em segurança hoje em dia voltou a se falar muito, principalmente recentemente, com o aumento e o volume contínuo de ataque de ransomware, bem como com a LGPD. Né? Então, como que eu, sem ter a necessidade, sem demandar uma equipe que, às vezes, uma empresa, sua estrutura não suporta ter uma equipe dedicada para trabalhar com segurança, uma equipe cara, uma equipe com especialistas altamente capacitados, mas você pode se beneficiar de soluções que antes não estavam ao seu alcance, que antes eram caras de segurança, para poder você criar uma camada para te trazer um pouco mais de conforto, para mitigar vários dos riscos e mais, proativamente te alertar de que você não está seguindo uma boa prática aqui, de que você precisa corrigir essas coisas e de que está sofrendo algum tipo de ataque. Então, a nuvem também te traz essa capacidade. Você está ao seu alcance muitas ferramentas que na época do on-premise você não conseguiria adquirir ou mesmo teria que ter uma equipe especializada. Então,
segurança é uma camada também que a gente se beneficia muito. E aí, qual foi a nossa jornada e qual é a jornada tradicional para caminhar para dentro de uma solução? Então, a gente tem a TI tradicional, que era a minha solução, rodando em .NET, instalado no servidor IS com servidor de banco de dados. Essa solução cresceu, o número de acessos cresceu e eu precisei configurar uma solução de load balance de IS com N servidores, respondendo uma solução de cluster de SQL para garantir a alta disponibilidade, a tolerância a falhas, para garantir tudo isso. Começou a ficar robusto, começou a ficar caro. E eu precisava criar, em cima disso, uma camada de firewall, monitorar todo o ambiente, backup. Isso era a solução tradicional. Dentro da nossa jornada de caminho para a nuvem, que a gente seguiu e que a gente vê que o mercado segue, muitas coisas do mercado seguem, a gente tinha duas opções. Vamos seguir passo a passo ou vamos pular direto 3 degraus e ir lá para a solução que no nosso cenário seria o PaaS direto? Bom, para ir para o PaaS direto é um custo muito grande, leva muito tempo e eu deixo de já começar a me beneficiar dos recursos e das vantagens de migrar para a nuvem. Então, a gente seguiu para uma primeira etapa, que é a etapa de infraestrutura como serviço, que é eu não ter mais essa infraestrutura toda dentro do meu data center, alugar um data center, hospedar num data center próprio, ter todas as questões que envolvem um data center estar no ar e migrar para a nuvem. Mas do jeito que está hoje, sem mexer muito ou mexer quase nada na questão lógica, no código, na arquitetura do código. Porque isso leva um pouco mais de tempo, um pouco mais de preparo, um pouco mais de capacidade. E foi assim que a gente seguiu. Então, na nossa primeira fase, a gente pegou o conjunto que eu tinha, na época, 3 servidores web em balanceamento, 2 servidores em cluster de banco de dados e movemos isso para a nuvem, com a mesma estrutura. Eram máquinas, Windows, servidores, máquinas virtuais, com a sua capacidade, configurado o IS, instalado o IS, configurado o load balance, o servidor de banco de dados atrás, configurada a camada de rede, instalar o servidor SQL, tudo bonitinho, funcionando, Ctrl+C, Ctrl+V da parte de arquitetura de infraestrutura. Tá? Óbvio que fazendo as calibrações adequadas, mas a rigor, para quem é de infra, foi um movimento natural. E a gente já começou a se beneficiar, né? Qual foi o primeiro benefício que a gente conseguiu? Nesse cluster, por exemplo, que eu tinha durante o dia 3 máquinas ligadas, pela madrugada, eu não precisava das 3, eu poderia desligar 2, e eu já comecei a economizar. O meu cluster do SQL, eu poderia fazê-lo usando alguns recursos do Azure, como a máquina virtual está replicada em outro lugar para dar a minha garantia. Então, eu não precisava ter 2 VMs, eu poderia ter uma. E aí a gente começou a calibrar e já se beneficiar dessa solução. Na época de final de ano, né, aquela época alta de matrícula, rematrícula de alunos, o acesso é muito alto, eu poderia simplesmente aumentar o poder de processamento, memória e capacidade das máquinas naquele momento. Passado aquele momento, eu diminuía. E assim, tendo uma efetividade na gestão dos custos da minha infraestrutura. E, em paralelo, a gente começou a avaliar a parte do sistema. E o primeiro ponto é que, Rodrigo, como é que você atualizava esse sistema? Né? A gente tinha um custo para isso. O que a gente faz? Então, o nosso processo de geração de versão, ele gera um pacote, tem todo um esforço do compilador, dos scripts que a gente fez, ele gera um pacote, esse pacote tem toda a versão nova, e aí nós tivemos que criar um instalador nosso, que esse instalador a gente teve que criar ele para que ele fosse inteligente, para entender que tinha um cluster, que ele tinha que instalar
no nó 1, nó 2, nó 3, que ele tinha que rodar o script no banco de dados que está aqui, que ele tinha que rodar alguma coisa ali. A gente teve que criar um instalador próprio para a nossa estrutura. Vejam o esforço que houve e o custo de administração que existia no processo de deploy de uma versão. E isso fazia a mesma coisa quando a gente estava fazendo o deploy numa versão de homologação, que é para testar, para homologar, para o cliente homologar, para a gente estar numa versão na frente, como em produção. Então, tem todo esse processo. E aí, como que a gente pode já começar a caminhar? E aí nós fomos amadurecendo, entendendo mais o que é o DevOps. Né? Que o DevOps, uma frase bem interessante, é que é a união de pessoas, processos e produtos para criar uma entrega contínua, criando valor para os clientes. Então, a gente começou a entender, começou a exercitar, começou a estudar como que a gente pode tornar mais fluido, mais barato e mais simples, e com até menos falhas, o processo nosso de deploy do sistema. Primeiro ponto que a gente decidiu fazer foi: vamos fazer o processo de publicação contínua, mas vamos nos aproveitar da evolução do .NET. E aqui eu faço uma pequena ressalva. .NET Core. Para quem desenvolve em .NET, deve já estar pensando, se não está pensando, vai pensar, é inevitável você migrar para o .NET Core. Primeiro porque são inúmeras vantagens, mas eu posso enumerar as imediatas que é. Primeiro, que ele, com o .NET Core, você faz a sua solução .NET ser mais portável para ela ser executada não só mais no Windows, mas também no Linux. E por incrível que pareça, o Linux roda muito bem mesmo, dentro do Azure e muito mais barato do que rodar uma máquina Windows dentro do Azure. Então faz todo sentido você explorar essa possibilidade se a sua solução se encaixar nesse perfil. E mais, você já vai estar dando um pezinho para a última fase, que é uma fase já de container, de uma portabilidade maior da sua solução, que a gente vai chegar lá em breve. Então, a gente partiu para a segunda fase. Então, a gente fez todo um estudo, se capacitou, exercitou, testou, é óbvio, e migramos essa estrutura, que estava uma estrutura baseada de infraestrutura como serviço, para uma plataforma como serviço. Então, o próprio Visual Studio publica automaticamente, dentro das regras que a gente desenhou, é óbvio, dentro de uma plataforma web, dentro de uma máquina, dentro da web, criado automaticamente para a gente, sem eu ter que me preocupar em patch dessa máquina, sem eu ter que me preocupar com configuração dessa máquina, sem eu ter que me preocupar com nada, o Visual Studio, o pipeline já automaticamente publica lá dentro. E o banco de dados, eu também, a gente consegue mover o banco de dados para o SQL plataforma, que ele tem muita similaridade, mas também tem várias diferenças em relação ao SQL tradicional, que a gente está acostumado, instalado no servidor. A gente já se beneficia disso. Se beneficia de imediato, da mesma escala que a gente pode ter, subir ou crescer, o que no SQL a gente chama de DTUs, de processamento, né, de capacidade de transação do banco, e ele fica monitorando o seu banco proativamente e constantemente te dando dicas e te dando insights do que seu banco pode melhorar, não pode, ou pode ser alterado para ele ter mais performance. Quer dizer, você passa a ter até uma ajuda proativa de como está o desempenho do seu banco, também trabalhando em plataforma. Para isso, a gente teve que usar o Azure DevOps, que era o antigo Visual Studio Team Foundation, que já mudou de nome, que agora é Azure DevOps. E o que a gente fez? Então, todo o processo nosso de pipeline, a gente desenhou ele para ele ter
O nível de desenvolvimento, onde os desenvolvedores estão trabalhando, estão publicando aquela versão, aquele branch, testando, fazendo o dia a dia de trabalho deles. Em algum momento é feito uma promoção para o ambiente de homologação, aonde no nosso desenho a gente tem uma camada de testes maior e eventualmente até o cliente testa, até que seja promovido à produção. Isso tudo, pessoal, de maneira automática, de maneira sem a necessidade de ninguém de infraestrutura, para quem trabalha em empresa grande aí, sem a necessidade de abrir um chamado de implantação com a equipe de infraestrutura, nada disso, de forma muito fluida. E com alguns benefícios. O pipeline que a gente pode usar, a gente pode, inclusive, no processo de deploy, criar várias etapas que nos ajudam. Uma delas, que a gente escolheu, e eu quis trazer aqui, para não esquecer o foco de segurança, é que a gente pode conectar uma solução, por exemplo, o Sonar. Para quem não conhece, o Sonar ele é uma plataforma de análise de código. Então, eu posso colocar dentro do meu pipeline que quando eu for gerar uma versão, eu executo o Sonar. E aí tem Sonar, tem Fortify, tem várias outras soluções do mercado, quase todas que eu conheço, que eu já trabalhei, integram com o Azure DevOps. E aí ele monitora, ele lê todo o código e ele te dá um relatório daquele código. Isso é muito bom para você verificar se o seu código está com os patterns corretos, se tem alguma coisa que possa gerar uma vulnerabilidade, que de acordo com alguns modelos de desenvolvimento, se ele sugere que tem algo que pode ser melhorado, que tem suscetibilidade a bugs, e ele te dá um grid de como está a qualidade, segundo aquela ferramenta, do seu código. E você pode determinar que se não tiver uma qualidade X, seu código não vai para produção. Com isso, aumentando a qualidade da sua solução. Então, e isso tudo, a gente não precisa de infraestrutura, não precisa de conhecimento de infra ou muito conhecimento na plataforma. Eu não preciso saber como instalar o Sonar, eu não preciso saber aonde o Sonar está rodando, eu não preciso saber como configurar um Windows para subir, tudo já resolvido no DevOps, que já é um grande benefício de você migrar para a plataforma. Então, migrar para a plataforma, a gente consegue começar a se beneficiar, deixa eu voltar aqui para mostrar, do cluster também horizontal. O que é o cluster horizontal? Que se eu tiver, reparem aqui nessa imagem, que aqui está rodando aqui, ó, em Linux. E eu posso me beneficiar que se o meu processamento chegar 3 minutos a 70%, ele sobe uma segunda máquina e ele vai subindo máquina dentro da minha configuração para equilibrar e para evitar que aquilo ali interrompa ou cause alguma indisponibilidade do seu serviço. Quer dizer, o seu uptime passa a ser sempre o máximo possível. Você consegue dar alta disponibilidade para a sua solução. E quando aquele volume de tráfego diminuir, ele automaticamente reduz, destrói aquelas máquinas e volta ao seu estado natural. Isso tudo de forma automática. Você não precisa se preocupar com isso. O dev não precisa se preocupar com isso. A sua arquitetura não precisa se preocupar com isso. Você já se beneficia automaticamente migrando para a plataforma da escala horizontal. O que eu não conseguia com infraestrutura, que eu tinha só uma escala vertical, porque eu não consigo automatizar plenamente o processo de subir uma VM do Windows, instalar o Windows, instalar os patches de segurança do Windows, instalar o IS, configurar o IS, instalar a versão do sistema, colocar ele no cluster e destruir isso rapidamente. A gente consegue fazer na plataforma questão de segundos, dependendo do tamanho da sua solução, do seu sistema, ou
pouquíssimos minutos ele está no ar. E aí, um outro benefício de migrar para o .NET Core, migrar para a plataforma, amadurecer na plataforma, né? Depois que a gente já estava amadurecendo, rodando, a solução eficiente, rodando com eficiência, com eficácia, a gente começou a pensar em containers. Por que a gente começou a pensar em containers? Primeiro, o container, a gente migrando para uma solução de container, a gente consegue criar um isolamento muito maior da sua aplicação. A gente consegue, necessariamente, a gente vai se obrigar a quebrar a nossa aplicação em microaplicações para ela se encaixar de forma eficaz. O nosso consumo do Azure pode se tornar mais eficaz, melhora a gestão e o consumo dos nossos recursos no Azure, eu quebrando as minhas aplicações. Eu passo a ter uma independência do ambiente, ou seja, hoje eu estou num fornecedor de nuvem, amanhã eu posso estar em outro, e sem mexer em absolutamente nada. Eu pego aquela solução, aquele container, e subo aquele container em outro provedor, em outro fornecedor de nuvem. Você tem uma portabilidade total da sua solução. Óbvio, você vai ter que fazer uma adaptação no seu pipeline para publicar no novo, tal, mas em termos do sistema e da arquitetura, é completamente transparente. E altamente escalável. Veja, o que eu levava horas, dias para subir na infraestrutura as a server, com a plataforma eu poderia levar minutos, com o container eu levo segundos para subir um novo container rodando aquela sua microaplicação, né? E eles são muito mais estáveis, baratos, rápidos e seguros. Então, o cenário ideal, o cenário que a gente está caminhando, e nós estamos exatamente nesse cenário agora, nós passamos por isso. Então, esse uma troca, um relato, né, um bate-papo que eu queria falar com vocês, que era isso, que a gente está neste momento de migração para containers com Kubernetes. Então, a gente já passou por aquele processo de infraestrutura, já passamos pelo processo de PaaS, já estamos bem maduro no processo de plataforma e já começamos a migrar quase todas as nossas soluções para um processo de containers, para a gente ter maior escalabilidade, maior velocidade e menor custo, com maior poder de processamento, porque eles são muito mais rápidos. Isso tudo combinado com aquele movimento lá atrás do .NET Core, com o Azure DevOps, e aí migrando isso tudo para o Azure. E aí, no Azure, o Kubernetes, ele funciona muito bem. Aqui um rápido histórico, né? O Kubernetes ele é um sistema que foi criado pelo Google, mas atualmente ele é mantido pela Cloud Native Computing Foundation. E ele está funcionando, ele está numa versão muito madura no Azure, e a gente usa ele para gerenciar os nossos pods, né? os nossos ambientes de container. E a gente sobe eles num cluster. E aí eu preciso saber como configurar esse cluster. Da primeira vez, você cria um script, faz o setup desse cluster e ele sobe, constrói e destrói o cluster automaticamente. A gente dá mais um passo no DevOps de automatização e transparência para o pessoal de desenvolvimento em relação à solução hospedada em escala, em alta escala. E aí a gente se beneficia, no meu ponto de vista, o maior benefício é da solução rodando tudo em Linux, que ela é mais rápida e mais barata do que a gente rodar em outra plataforma. E como que a gente funciona no Kubernetes, que é a fase que a gente está agora, né? Então, basicamente, você sobe
os mesmos serviços, você quebra os mesmos serviços, ele sobe vários pequenos podzinhos, pequenos sistemas dele nativo, mas a sua solução roda ali rapidamente e de maneira eficaz, tudo gerenciado, com alerta, tudo certinho, funcionando. Salvo engano, tem várias palestras do Carlos dos Santos, que é um outro MVP, amigo nosso, o RD também, que ele é especialista em Kubernetes, ele tem ajudado a gente nessa migração para Kubernetes e tem várias palestras e textos e apresentações dele disponível com mais detalhes profundos, mais técnicos, que não é objeto aqui desse bate-papo da gente. Mas é importante saber que no caminho natural do plataforma as a service, de migrar para a plataforma, vai chegar um ponto para você dar mais um degrau na eficácia da sua solução, na velocidade, na escala, e acrescentar novos vetores, que é a portabilidade e menor custo, você vai ter que partir para containers e, na nossa opção, usando Kubernetes. Tá? E aí, como resumo, né, que esse passo a passo que a gente fez, ele é um passo a passo muito comum e até recomendado, né? Foi o que sugere que esse slide eu gosto muito dele, que é a gente tem aquela primeira etapa, que é os aplicativos existentes, né? Que era o que a gente tinha, tudo rodando on-premise, tudo certinho. Mudamos para a segunda etapa, né? Que foi uma primeira mudança mais simples, a arquitetura ainda é um monolito, né? Eu ainda preciso de VMs, ainda preciso de um banco SQL. Depois a gente mudou para a plataforma, que ainda assim é monolito, né? A minha aplicação ainda era monolito, mas eu já estava usando serviços gerenciáveis, já publicava no SQL Azure, já publicava numa plataforma web, no web plataforma, e no segunda etapa, mudando já para microaplicações. Nós ainda não estamos no conceito de microserviços, que é diferente de microaplicações. A gente quebrou nossa aplicação em pequenas aplicações para poder se encaixar melhor no container e dar mais um passo para o que a gente chama de ser uma solução cloud native, né, que é uma solução totalmente nativa, portável, de nuvem. Então, para quem está trabalhando com sistema, desenvolvimento de sistema, infraestrutura, eu recomendo visitar essas experiências, entender um pouco mais dessa jornada de como você pegar a sua solução que tem hoje e portar ela se beneficiando da nuvem, não simplesmente hospedando na nuvem, apesar de hospedar na nuvem, pode ser a sua primeira passo, o seu primeiro degrau, e não há nada de errado com isso, é um processo de maturidade, de aprendizado, mas fatalmente você vai caminhar nas próximas etapas para chegar até uma solução cloud nativa. E isso que eu queria compartilhar com vocês da nossa experiência. Hoje a gente está funcionando de maneira muito mais eficiente, entregando muito mais recursos, a um custo muito menor do que o original no processo e atendendo muito mais pessoas e com a capacidade de crescer muito mais rápido. Isso tudo por causa desse caminhar que a gente fez até o momento de abstrair a nossa infraestrutura para mover para a plataforma do Azure. Tá? Eu queria agradecer a participação de todos e deixo aqui aberto para quem alguém tiver alguma dúvida ou compartilhar algum momento, se alguém tiver nesse estágio, já passou por isso. Como eu falei, eu queria realmente um bate-papo fechar assim, o dia do evento, né? Vocês já aprenderam com diversos especialistas aí, eu queria trazer a minha experiência prática, validando que esse processo é funcional e traz benefícios para você, para a sua empresa, para o seu produto, para os seus clientes. E fica aí a pergunta, aberto para pergunta.
Alguém tem alguma pergunta, gente? Espero que ninguém tenha se assustado com esse procedimento, que ele Então é isso, pessoal. Se ninguém tem nenhuma pergunta, eu agradeço mais uma vez a participação de vocês. Espero revê-los em outros eventos. Estou à disposição. Vocês podem me encontrar no LinkedIn, nas redes sociais. E seria um prazer compartilhar com vocês aí, aprender e compartilhar os problemas, o caminho, a jornada que a gente seguiu e continua seguindo, né, um processo contínuo de evolução, de estudo e poder ajudá-los de alguma forma. E fico à disposição aí. Ingrid, da minha parte aqui está ok, tá? Chegou aqui. Qual foi a etapa mais traumática durante esse processo de migração? Olha, Cleiton, de fato, a mais traumática foi mudar a arquitetura, mudar a plataforma, né? A gente tem que desenterrar muitas coisas que estão profundas, né? Migrar para .NET Core, você começa a achar, e para a plataforma como um todo, você começa a ter alguns desafios. Vou elencar um desafio simples. Quando a gente está trabalhando numa máquina virtual ou numa máquina física, e o seu sistema precisa acessar o disco para pegar um arquivo, isso é trivial. Quando você migra para a plataforma, já não é isso, porque não existe, ele não consegue acessar. Você não consegue salvar, aquele não sobe no cluster. Então a gente tem que subir um storage externo, configurar aquele storage externo, tem que mudar algumas coisas. Esse foi o ponto. E aí, quando a gente descobre isso, a gente tem que varrer o código todinho, descobrir todos os pontos do sistema que tem isso. Aí você descobre que tem uma DLL que gera PDF que não é compatível, tem que substituir aquela DLL. A parte mais, não traumática, mas mais trabalhosa, que leva mais tempo, é justamente virar para a plataforma. Mas é a que gera mais benefício. No momento que você vira, muito mais benefício você consegue capturar rápido. Então, ela tem maior esforço, mas tem maior recompensa também. Valeu, Leonardo. Obrigado, Hugo. É isso aí, gente. Então tá. Então, bom final de semana para todos. Espero que todos tenham gostado da palestra, que tenha de alguma forma enriquecido um pouco, compartilhado isso com vocês. Espero que tenham gostado do evento e um abraço para todos e boa tarde.